Tem um cântico que a igreja já cantou antigamente e ela gostava muito de cantar, aquele cântico que fala: a sombra da noite se aproxima e nela o tentador quer chegar. Então, eu estava pensando sobre isso, que há momentos na vida, como diz uma música, pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda de Deus. Então, há momentos na vida que vem a sombra da noite e diz a música: nela o tentador quer chegar. E era esse momento aqui, quando os discípulos de Emaús estavam indo para casa desiludidos, chateados, porque o seu mestre tinha sido morto e não havia mais esperança. Também tinha sido assentado que os discípulos de Jesus seriam mortos, e então eles também estavam com medo, e havia realmente acabado a esperança, e era um tempo de deserto na vida deles. Mas aqui no capítulo 20, Jesus já havia aparecido para a maioria dos discípulos, já tinha aparecido para as mulheres, e diz o texto que Tomé não estava ali quando Jesus apareceu. Então, quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha aparecido, ele diz: isso aí não é verdade, é uma miragem, é algo que vocês querem que ele apareça pela tristeza do coração de vocês. Vocês estão vendo um fantasma e não é Jesus, porque é um momento que vocês estão passando de desespero, de excessiva tristeza, e isso é da cabeça de vocês, porque nós sabemos que Jesus foi crucificado. Então ele não consegue acreditar. Realmente, a ressurreição de Jesus é um grande teste para qualquer um. Nós cremos na ressurreição de Jesus. Muitos não creem. Paulo fala em Corinto que mais de 500 pessoas já tinham testemunhado a ressurreição de Jesus, e muitas pessoas ainda não acreditavam na ressurreição de Jesus. Então há momentos que a pessoa ela tem que ter essa reflexão. E esse era o momento de Tomé, quando o coração ele se recusa a crer. E aqui a gente vê duas razões, ou duas coisas que aconteceram com ele, que a gente vê que ele recusava a crer. Para ele era impossível acreditar. Ele estava duvidando de todas as evidências que Deus já tinha dado para ele, pois Jesus já tinha falado tantas vezes que era necessário que ele fosse morto. Ele já falou até o tipo da morte que ele seria levantado no madeiro. Várias vezes ele falou. Ele falou que depois de ser morto, ele ressuscitaria e encontraria com eles na Galileia. Muitas vezes, se você passar a ler os evangelhos sequencialmente, você vai ver que eram essas palavras, e aí você fica impressionado como que eles não entendiam, como é que eles não criam. Essas palavras não estavam no coração deles. Toda vez que Jesus falava da sua morte, isso não estava fixo na mente deles. Por quê? Porque o Cristo não morreria. O Messias não morreria. E quando ele fala de morte, não bate na teologia deles. E aí não entra no coração. Então, quando acontece tudo isso, era difícil realmente para eles acreditarem. E aí, Tomé, ele está colocando dúvidas em todas as evidências, e ele também está colocando dúvidas
no sentido de colocar obstáculos para a fé. Porque ele diz assim: se eu não colocar o meu dedo, eu não creio. Porque se eu apenas ver, é um fantasma. Eu tenho que colocar o dedo, porque senão eu vou ser enganado igual vocês. Eles tinham muita ideia a respeito de fantasma. Quando Jesus estava andando sobre o mar, eles acreditaram que era um fantasma. Ninguém tinha dúvida sobre a existência de fantasmas. Mas agora, a dúvida de que um homem que foi crucificado do jeito que foi, morto do jeito que foi, que voltaria à vida, isso é impossível. Fantasma não é impossível. Mas o que aconteceu com Jesus, no entanto, Jesus tinha ressuscitado Lázaro depois de 4 dias de morto. Então ele despreza as evidências e ainda coloca barreiras para a fé. Então, do nada, assim, hoje a gente tratando, parece que é um absurdo o que Tomé fez. Mas como a gente estava falando na oração, e já no início, é a questão do momento que você está passando. Porque se você está passando por uma tentação, se você não se preparou para a tentação, para aquele momento de prova, pode ser que seja um momento ardido na tua vida, um momento que você vai escorregar, e você vai cair e vai se machucar. Então eu quero tratar sobre isso. Paulo ele fala lá na carta de 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, ele está falando que a igreja de Corinto tinha passado por esse momento de crise espiritual, de falta de alimento na presença de Deus, e uma igreja desnutrida não tem força para resistir às tentações. Uma igreja que não ora, uma igreja que não medita nas Escrituras, uma igreja que não está na casa de Deus, quando pode estar na casa de Deus, ela não se nutre, ela não se alimenta, ela não se fortalece, ela não consegue ter discernimento, ela não consegue perceber a presença do inimigo, e aí ela teima em crer, ela recusa em crer, por causa desse tempo que está afastada de Deus. Se vocês lembrarem lá do texto de Deuteronômio capítulo 8, o povo no deserto estava em muitos momentos, e a gente pregou várias vezes sobre esse assunto, é que Deus operava milagres, Deus trazia alimentos para eles, mas logo que faltava alguma coisa, eles já estavam murmurando. Por várias vezes, e até a gente se cansa de ler quantas vezes eles estão lá murmurando. O nosso coração tem a tendência de murmurar. É claro que quando a gente está numa situação melhor, é fácil de a gente criticar o povo de Deus, mas eles estavam num deserto. E quando o calor é muito grande, e quando falta água, quando falta comida, as crianças começam a chorar, e a viagem começa a ficar muito longa, então as mães começam a reclamar para os pais. E os pais têm um tempo que não aguentam mais e vão. Mas em vez de falarem com Moisés, eles começaram a falar mal de Moisés. É como quando o time está perdendo, logo estão falando mal do técnico, logo estão falando mal daquele jogador que seria o melhor do time, que não está jogando nada. E assim é o nosso coração. E aí Deus estava mostrando que Ele não deixou a roupa envelhecer daquelas pessoas durante todo aquele tempo, aqueles anos de viagem. O calçado não se gastou em toda aquela peregrinação. Deus sempre estava presente, mas eles não perceberam, porque as lutas também estavam presentes. O calor do sol, a canseira, o perigo, os inimigos, tudo estava presente, mas
a confiança em Deus estava em baixa por causa de não estar na presença de Deus, de não estar se alimentando de Deus. Quando aquele homem rico foi para o inferno, ele queria que Lázaro falasse com os seus irmãos. Porque se ressuscitasse alguém dentre os mortos, as pessoas vão acreditar. E aí Deus diz para esse rico que está no inferno: bom, mas eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm o livro de Gênesis. Moisés está falando assim, eles têm o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se eles não creem no que está escrito na Bíblia, você acha que eles vão crer porque alguém diz que ressuscitou dentre os mortos? Nós temos as Escrituras e nós perdemos Deus no meio das Escrituras. Perdemos a graça de Deus, o domínio de Deus, a vontade de Deus, a fala de Deus, o carinho de Deus no meio das Escrituras. É a maior perda por causa do coração endurecido, porque a gente recusa, teima em não crer, coloca barreiras para a fé, despreza as evidências. Se eu não colocar o dedo, então essa teimosia nos afasta, ou ela já é porque estamos afastados de Deus. Paulo ele fala no livro de Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. E ele está falando ali a respeito de ira. Ele diz, você pode irar. E algumas vezes você deve ficar irado. Um pai que vê o seu filho mentindo, ele precisa ficar irado. Ele só não pode perder o controle. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Mas ele não pode corrigir o filho sorrindo, dando risada, como se aquele pecado não fosse nada. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, irai-vos e não pequeis. E ele diz, não deis lugar ao diabo. Não caia numa cilada. Não use de violência na tua ira. Não deixe o sol se pôr, acerte antes. Não deixe o assunto fermentar na tua cabeça. Não deixe o assunto aumentar. Não deixe agravar. Então, a gente precisa ter inteligência em relação à palavra. No capítulo 6 de Efésios, ele fala assim que os filhos de Deus, eles precisam se revestir da armadura de Deus para uma guerra espiritual, para uma luta espiritual. E que o diabo ele não vai ter misericórdia, nem de você, nem da tua família, nem de ninguém. Se ele puder atacar com todas as armas que ele tem, ele vai fazer isso. Quem não deve dar lugar ao diabo somos nós. Nem aparência do mal. Então ele diz, cuide das ciladas do diabo. Ele é sagaz, ele continua sendo sagaz, a antiga serpente. E ele fala assim, revista-se da armadura de Deus. Coloque a armadura de Deus, para você poder resistir aos ataques dele. Nós não vamos falar aqui sobre a armadura de Deus, mas Deus tem ferramentas para você poder vencer as trevas. Uma das armaduras é a couraça, para proteger o coração. E ele fala que é a couraça da justiça. Ele também fala que aqui vai o cinto da verdade. Então, o Filho de Deus, ele se apega à verdade. Mas a verdade, ela precisa ser dita com justiça. Nem sempre as verdades devem ser ditas. Lembra de uma pregação que eu fiz?
verdades que não libertam. Existem muitas verdades que são verdades usadas por pretexto e são carnais. E nós muitas vezes caímos em ciladas, e a maior parte das guerras e encrencas acontecem por visões erradas, e cada um acha que tem a sua verdade e está defendendo a sua verdade. Então a gente precisa de discernimento sobre aquilo que o diabo está assoprando no seu ouvido. O que é que ele está falando no seu ouvido? Então, se você ler, por exemplo, Atos 5, verso 3, Atos 5 é o texto lá de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles cobiçaram a glória que tinha sido dada para quem? Para Barnabé. Mas eles foram tolos, por quê? Barnabé nunca aceitou aquela glória. Fizeram uma musiquinha para Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Lembra? Era muito fácil das pessoas se gloriarem. Puxa, eu quero também uma música para mim. Mas Barnabé nunca aceitaria glória para si. Mas Ananias e Safira, que eram da igreja, eles queriam essa glória. Mas também eles queriam o dinheiro. Então, como Barnabé tinha vendido um terreno, e o dinheiro daquele terreno que ele vendeu, ele deu para os irmãos que estavam passando fome, porque lá em Jerusalém tinha dado uma seca muito grande, e muitos irmãos estavam passando necessidade. E ele achou por bem vender o seu terreno, e aí ele ajudou os irmãos a matarem a fome. Foi muito importante esse ato de Barnabé. Mas todo mundo começou a elogiar Barnabé. Todo mundo começou a tratar bem Barnabé, dar uns beijinhos. Quando pegava na mão, dava uns beijinhos de agradecimento. Talvez algumas pessoas até choraram de gratidão. E Ananias e Safira viram aquilo. Mas nós queremos também esses beijinhos, esses abraços, né? Nós também queremos ser queridos. E eles também tinham um terreno. E eles acharam por bem vender o terreno para ajudar os irmãos. Só que eles também queriam parte do dinheiro. Mas se eles contassem que eles ficaram com parte do dinheiro, não ia ter a mesma glória do Barnabé, porque já ficou na cabeça deles. Se nós demos parte, as pessoas vão falar, mas não era tudo, né? Você só deu uma parte. Então eles foram lá e entregaram como se fosse o valor inteiro. E eles mentiram, mas os discípulos de Jesus não sabiam. Só que o Espírito Santo contou. E aí os discípulos vieram e disseram, Pedro disse, vocês acham que vocês podem mentir ao Espírito Santo? E Ananias e Safira, membros da igreja, em Atos, morreram por esse ato. Porque o salário do pecado é a morte. Claro que se Deus for matar todos os que cometerem pecados, não sobra mais ninguém da igreja. Mas está dizendo e completando esse assunto, está referendando aquilo que já se falava no Velho Testamento. Todo pecado é punível de morte. Mas mostra muito o desejo de querer ser reconhecido, de ter o mesmo luxo, ser querido como o outro. Se eu comprar aquilo que o outro tem, também eu vou ser igual a ele, e as pessoas vão me reconhecer. Aí quando ele compra, ele sofre tanto para comprar, e daí ninguém reconhece, ele fica todo sentido rejeitado, porque o nosso coração ele tem um labirinto e a gente se complica. Pedro ele diz, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração?
Então, na sombra da noite, no momento da tentação, no momento da dificuldade, junto com ela vem o quê? O tentador. Vem Satanás. No momento que você estiver numa prova maior, numa dificuldade maior, numa confusão maior, numa luta maior, Satanás vem para dar o golpe final. Na sombra da noite, o tentador sempre vem. Ele se aproxima. Então, os filhos de Deus, eles precisam se alimentar antes, aquecer o coração antes, encher a vasilha do azeite de Deus antes, para que na hora da noite mais escura tenha azeite suficiente para a lâmpada ficar acesa e não fique na escuridão, porque Satanás enche o coração também de irmãos da igreja, como Ananias e Safira. E aí a gente precisa atentar para isso. Jesus, ele falou a respeito daquele coração à beira do caminho, além de ser pisoteado, toda a sujeira vai ficando do lado do caminho. Você vai caminhando, você vai pisando e as coisas vão ficando sempre do lado. Plástico, pedrinhas, rolhas, garrafas, tudo vai ficando ali. É um terreno duro, mas vai enchendo de entulho à beira do caminho. E foi lançada a semente à beira do caminho. O que aconteceu com essa semente? Passarinhos vieram e comeram, porque a semente não entrou na terra. Quando o nosso coração está duro, incrédulo, a semente não penetra. E muitas vezes esse coração duro, incrédulo, ele está cheio de entulho. Porcarias que a gente assiste, porcarias que a gente vê, porcarias que a gente medita, que a gente tem curiosidade. E essas coisas, músicas que a gente fica ouvindo, falações, fofocas que a gente fica falando e ouvindo, que são porcarias, e essas coisas endurece o coração, a sementinha vai ali, ela não penetra, e ela não vai crescer, ela não vai brotar, e os passarinhos vão comer. E Jesus está dizendo que esses passarinhos são demônios, é o diabo que vem e arrebata. Bem a palavra lá em Lucas 8, verso 12. Então, às vezes a gente ouve um lado só a respeito de alguém e a gente já acusa, a gente já julga, porque não tem espiritualidade para ouvir. Suspeita do outro e não conversa com a pessoa e não consegue confiar. Tem uma música que diz assim: com suspeitas não se alcança o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele murcha, ele seca com as suspeitas, né? Porque não é parte do povo de Deus, é parte da fraqueza. Então, eu queria terminar com a leitura daquele texto que a gente estava falando no início. É 2 Coríntios 11. Vamos lá? 2 Coríntios 11. Eu citei o verso 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E aí você acolha aquela chamazinha do diabo que vai pôr fogo em tudo. É o dardo inflamado do maligno. E aparte você da simplicidade e pureza devida a Cristo. Vamos ler juntos o verso 4, 5 e 6. Vamos ler juntos esses versículos. Se na verdade, vindo alguém
Eu lembro quando fui pastor em Medianeira, muitos anos atrás, eu soube de alguns médicos que tinham muita dificuldade de crer no Evangelho. A gente sabe que a mensagem da cruz é loucura. E ela é difícil, é uma barreira. A mensagem da cruz é muito difícil para alguém que crê na razão. Que tem só a razão como a lâmpada para a sua vida. Mas o que aconteceu com alguns deles, eu lembro bem. A partir do momento que eles recusaram o Evangelho, e que eles entenderam que assim o Evangelho era loucura, muitos deles montaram clínicas, e embaixo da clínica deles havia magia, havia rituais. Quer dizer, a pessoa tem dificuldade de crer no cristianismo, mas no passar do tempo ela vai abrindo portas para coisas que nós consideramos absurdas. A Bíblia chama isso de operação do erro. Quando a gente não dá crédito à verdade, Deus permite que a gente dê crédito à mentira. Então a gente precisa cuidar. Deus sempre nos dá a oportunidade e a gente precisa ter esse entendimento que o julgamento de Deus é sempre de acordo com a nossa oportunidade. Se Deus deu a oportunidade para o Ezequiel chegar na presença de Deus, como Deus usa uma ilustraçãozinha, como fosse uma chaleira, que você coloca na chama do fogo para ferver a água. Porque Deus queria que o nosso coração se aquecesse com a presença dEle. Deus queria que o nosso coração se aquecesse, por exemplo, com uma leitura de João 3,16. Ele queria que o nosso coração se alegrasse. Só que a gente vai endurecendo o coração, como aconteceu com Tomé. E aí Deus diz assim: eu coloquei o fogo, mas a água não esquentou, não chiou, não fez diferença. Eu toquei a música e vocês não se alegraram com a música, porque o coração estava decepcionado, o coração estava endurecido, o coração estava magoado, ressentido, e a minha palavra não está fazendo efeito. Então ele está dizendo: não deixe que o coração se recuse, teme a crer. Lute diante de Deus para o teu coração ser sensível à voz de Deus, para que o teu coração não endureça em relação a mágoas, ressentimentos, argumentos que vêm, vozes do diabo, de acusações, e que não são tratados e acabam endurecendo o teu coração. Não permita, muitas vezes na minha vida, em algumas teimosias em relação a alguns pensamentos que vinham na minha cabeça de orgulho, de impureza, eu sempre lutava: Deus, não deixa meu coração endurecer. Não deixa eu justificar os meus pecados. Porque eu sempre tive muito temor, muito medo do meu coração endurecer. E um dia Deus não falar mais comigo. Como aconteceu com Saul. Que Deus aí falava, mas ele não ouvia mais a voz de Deus. E a gente sabe que os pecados de Davi eram piores que o de Saul. Mas Davi não deixou de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele teve essa luta para que o seu coração não endurecesse. Ele se voltava a Deus, ele chorava na presença de Deus, ele se arrependia, ele se quebrantava, e mesmo que ele tenha tentado esconder o seu pecado, porque diz o Salmos 32, enquanto eu calei os meus pecados, eu fui envelhecendo. E ele tentou esconder, ele tentou camuflar os seus pecados, ele tentou dar um jeito de que ninguém percebesse o mal que ele tinha feito, ele tentou. Mas
Como diz o Tiago, o coração ardia, doía de ele estar fazendo isso, até que ele entrou na presença de Deus e confessou. Ele escreve salmos de confissão. Isso é muito importante a gente pensar. Porque o que acontece ali? Paulo está reclamando assim, gente, vocês estão, irmãos, vocês estão aceitando esses tais apóstolos. Na verdade, esses tais apóstolos é como hoje os coaches, assim, aqueles grandes eruditos que falam da palavra de Deus com muita eloquência, mas eles estão fazendo confetes, eles não estão pregando a palavra. E aí as pessoas estão assistindo na internet, vão atrás, mas elas não têm sede da palavra, elas têm sede dessas mensagens. E aí o coração está sendo enredado assim como era o caso que Paulo estava reclamando, que eles estavam aceitando esses tais apóstolos. Embora seja eu falto no falar, porque assim, Paulo estava dizendo assim, eu não sou um erudito, eu não sou um coach, mas eu tenho o conhecimento de Deus para ajudar vocês. E tenho feito de todas as formas vocês conhecerem a verdade da palavra de Deus. Tomé, ele tinha um coração que estava recusando a crer. Primeiro, ele começou a duvidar das evidências. Em segundo lugar, ele começou a colocar barreiras para a fé. Se eu não colocar o dedo, porque se eu colocar o dedo eu vou ver que não é um fantasma, é um corpo. Mas se eu ver Jesus de longe, é um fantasma, como vocês viram. Na sombra da noite vem o medo, mas também vem o tentador. A gente precisa ficar atento, não deis lugar ao diabo.